Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais e também representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais em Minas, Anique Lima. Nascida no estado do Rio de Janeiro, ela foi expulsa de casa pela incompreensão dos pais, enfrentou violência e preconceito, mas deu a volta por cima e hoje milita pela causa LGBTs. Anique, é um prazer tê-la aqui no programa Retratos. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós também. Anique, você é uma travesti, não é? E como nós falamos na abertura do programa, você está à frente de algumas das mais importantes entidades que militam, né, em favor da causa LGBT, ou seja, a causa de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, exatamente. Você é presidente, né, do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual aqui em Minas Gerais e também é uma das diretoras, não é isso? Isso. Da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA. Não é? Mas você chegou aqui em Minas já há mais ou menos uns 30 anos. Mais ou menos isso. Não é isso? E você tem, ao longo desse período, construído uma trajetória de vida muito importante, especialmente para essa comunidade. Mas antes de vir para Minas, você viveu no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, não é isso? Então eu queria fazer uma reconstituição dessa sua história desde o início. Vamos tentar fazer isso, né? Você nasceu na cidade do Rio de Janeiro, né, no bairro de Padre Miguel, né, numa família de 6 irmãos, não é isso? Correto. E desde cedo você percebeu assim alguma dificuldade na sua, algum conflito na sua identidade, certo? Né? E eu queria saber como você se via nessa época, né, da sua infância, como você se percebia, né, como pessoa e quais foram os principais conflitos que você viveu na relação com os seus familiares e também com seus vizinhos. O principal conflito era comigo mesma, por eu me identificar e me ver como uma menina e ser apontado como um menino. Né? Então, começou tudo na minha própria cabeça, porque eu me sentia, desde que eu me entendo como gente, que eu me via como uma menina. Né? A mesma coisa que uma pessoa que é magrinha, que olha no espelho, se vê gorda. Eu olhava no espelho e me via uma menina, né? A maneira que eu queria me ver, que eu gostava de me ver. E as pessoas me apontavam como menino. Mesmo você se vendo como menino, você se vestia como menino? Eu era obrigada a me vestir como menino, né? E havia algum tipo de conflito nessa sua postura, né? Com a sua família, com a vizinhança, falava alguma coisa, interferia nisso? Olha, a minha família principalmente, porque minha mãe, ela veio de Pernambuco, meu pai também, né? São pessoas que eram rústicas, então não entendiam, né? Como até hoje as pessoas não entendem, tanto que até hoje jogam meninas fora de casa, meninos. É verdade. Né? Então a culpa não era da minha família, nem da minha mãe, nem do meu pai. Era a ignorância da própria sociedade que fazia com que essa família entrasse em choque comigo. Foi que eu me tornei uma pessoa muito rebelde, porque ninguém me entendia, e eu acabei sendo expulsa de casa com 12 anos. Pois é, isso eu queria comentar. Você foi expulsa de casa pela sua própria mãe, né, aos 12 anos, e foi morar nas ruas. Então eu fico pensando assim, uma criança ainda, né, com 12 anos, ainda despreparada para poder enfrentar as dificuldades da vida, né, ainda ingênua, né, e logo cair nas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade internacional, em que a gente sabe que há muita violência, né? E você enfrentou esses perigos todos, essas ameaças todas à rua, sendo uma criança desprotegida, né, sem os pais, sem os familiares para te dar apoio. Como é que você conseguiu sobreviver nessas circunstâncias? E a outra, eu queria complementar a pergunta dizendo, você em algum momento chegou a pensar em morrer nessas ruas? Olha, sinceramente, eu não sei como eu consegui sobreviver. Eu acho que eu tinha alguma coisa preparada para mim no futuro, porque a estatística da vida de uma travesti, de uma transexual, é de 35 anos. 35 anos? Isso, eu já cheguei aos 61. Né? Então, realmente, eu não sei como eu sobrevivi. Mas medo de morrer,
Eu tenho até hoje, tanto que eu não saio de casa à noite, né? Porque a qualquer momento você pode ser assassinada, né? Numa esquina, com requinte de crueldade, mas como sobrevivi, realmente eu não sei. Né? Foi uma força de vida que teve alguma proteção. alguma proteção. E medo também, porque eu sempre tive medo de me envolver em certas coisas ilícitas, eu sempre fui meio afastada. Não que eu tenha nada contra quem faça, mas eu sempre fiquei afastada por medo, realmente. Sim. E fora de casa, você já se vendo como uma menina, você teve, digamos, a liberdade para poder começar a modificar o seu corpo, né? Sim. Você tomava hormônios, inclusive, para poder tornar o seu corpo mais feminino. Aí eu queria saber como foi essa experiência, né, com os hormônios, se você tinha alguma orientação médica nesse processo e se isso deixou alguma sequela no seu organismo, uma vez que você era muito jovem, né? Começou a tomar hormônios com muito pouca idade. Se hoje a comunidade de travestis transexuais e homens trans não tem um encaminhamento médico, imagine há 50 anos atrás, era bem pior. Né? Não, realmente não, a gente não tinha nenhum tipo de assistência, de orientação de médico nenhum. Uma passava para a outra, o hormônio é bom, você toma isso, toma aquilo. Para mim foi bem difícil, porque eu ainda não estava transformada. Sim. E a única maneira de você sobreviver uma criança na rua, ou você pedindo esmola, ou roubando, ou se prostituindo, né? Eu nunca quis saber de roubar, porque eu tinha muito medo. Né? Então, eu vi as meninas na esquina e eu comecei a me chegar. Elas botavam para correr, batia. Mas acabaram que eu tanto insisti que elas acabaram me acolhendo. E começaram a falar. Eu vi elas falar da Ciclin, Lindiol, isso eram os hormônios que tinha na época. E a gente tinha acesso em farmácia, a gente comprava, podia ser menor, podia ser o que for, você comprava. E eu fui começando a me hormonizar. E eu soube que você tomava vários hormônios, não era só vários, um, né? Vários, assim. De uma vez, né? De uma vez só. Eu conheci meninas que tomavam uma cartela inteira de Lindiol, batia no leite com banana e bebia, porque não tinha aquela noção, né? Sim. E às vezes desmaiava, porque o hormônio em excesso, ele não faz efeito, ele sai na urina. Mas a necessidade de você se ver mulher, de você estar mulher hoje, faz com que você faça essas loucuras. E isso deixou alguma sequela no seu organismo? Muitas. Hoje eu sinto muitas dores, né? Eu tenho pressão alta justamente por isso. Eu sou demais por não produzir mais hormônio masculino. Claro que isso causa muitos tipos de problemas. O homem trans ainda é pior, porque o hormônio que eles tomam é um hormônio muito mais forte. Depois que chega uma certa idade, nem andar direito eles conseguem andar por causa desses hormônios. E eu queria abordar agora uma questão que acho que é bem importante nesse momento, para falar da sua trajetória, né? Você passou a sua adolescência toda vivendo sob a pressão de um regime militar. Sim. Né? E vivendo nas ruas da cidade, que era outra pressão, eram outras ameaças, eram outros perigos. Não é? Você, inclusive, enfrentou muita violência, muitos preconceitos, né? E foi, inclusive, presa algumas vezes. Muitas vezes. Aí eu queria saber como que os militares, especialmente naquela época, tratavam os travestis, as travestis que eram presas. A gente servia de chacota, servia de lavar banheiro para eles davam uma escova de dente, mandavam você lavar o banheiro, desfilar, quando ela é bonitinha, desfilar para eles verem, tirar a roupa, apanhar, sabe? Todo tipo de vexamento, todo tipo de preconceito a gente sofria ali. Nossa. Até hoje ainda continua dessa maneira. Mesmo hoje as pessoas correndo atrás, tendo um pouco de visibilidade, essa comunidade ainda sofre muito com a polícia. Certamente, a gente vai falar ainda disso no programa de hoje. Voltando à sua trajetória, depois, ainda na adolescência, você recebeu um convite para se mudar para Vitória, né? Para morar num prostíbulo ali, em Vitória, né? Algumas meninas estavam indo para lá e eu migrei junto com elas. Pegamos caronas e fomos parar em Vitória. Como é que foi essa experiência? E complementando a pergunta, eu queria saber, estando mais distante do seu local de origem, das pessoas que você conhecia, familiares, vizinhos e tal, foi mais fácil você assumir essa identidade feminina? Porque
É porque a travesti, a transexual, ela nunca se prostitui no lugar onde ela vive, por medo de encontrar pai, mãe, irmão, porque ela sabe que a família tem vergonha. Então ela prefere migrar para outro lugar, né? E eu me senti muito mais livre por estar longe da família, né? Eu podia realizar meu sonho de ser o que eu queria ser, uma mulher, né? Então foi muito libertador. A zona é um lugar realmente degradante, mas lá onde eu conheci o amor, eu conheci o ódio, eu conheci a esperteza, a vontade de sobreviver. Eu vi muitas pessoas morrerem, muitas amigas morrerem, mas, graças a Deus, a gente, de um jeito ou de outro, eu consegui sobreviver. Aprendeu muito com isso, Aprendi muito. E aos 18 anos, você acabou voltando para o Rio de Janeiro para poder se alistar no Exército, Isso. né? Queria que você contasse como é que foi esse episódio, porque você já estava transformada, você já era um corpo feminino, né? E como é que foi a reação dos soldados ao te verem ali no alistamento militar? Olha, eu tinha um cabelo grande, né, louro, aí minha família ainda... né, falou para mim assim, olha, você vai com uma roupa mais discreta e tal. Eu fui com uma calça comprida, uma blusa de manga comprida, discreta, e fiquei de longe vendo aquele monte de gente. Um sargento me viu e me chamou. Eu achei que ia ser o pior lugar da minha vida, mas pelo contrário. Me levaram para uma sala que não tinha ninguém, eu fui examinada. A única coisa que eu passei de constrangimento foi quando me tiraram dali e me levaram para uma outra sala onde tinham vários homens pelados. Mas o próprio sargento falou, se alguém mexer ou fizer alguma coisa, vai sofrer consequências. Então ninguém mexeu, eu saí dali, eles marcaram um dia para mim que eu fosse lá pegar o documento, e não, foi um lugar que eu realmente achei que eu ia sofrer um constrangimento muito grande e não sofri. Ainda bem que ainda tem pessoas sensíveis, eu não sei se foi né? um dia, né? Eles estavam muito amáveis, eu não sei, mas eu não... Foi bom. Mais uma vez teve uma proteção aí. Isso, deve ter sido. Querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para o intervalo, mas não saiam daí que nós temos muito ainda a conhecer sobre a vida da Nick, sobre as lutas dela em prol da comunidade LGBT, que é um assunto importante para nós, para a nossa sociedade, para o mundo atual. Então não saiam daí, a gente volta já já.